Bom, pessoal, então, modelo de uma matriz geral. Então, eu coloquei aqui mais uma definição para a gente poder construir a forma geral dela e aí poder fazer alguns exemplos, tá? Então, o que eu escrevi? Essa matriz representa uma matriz qualquer de ordem M, lembrando que a primeira letra sempre significa linha, e N, que é o número de colunas, tá? Linha, coluna. Aqui, pessoal, a gente vai tomar um cuidado de representar, porque, ó, quando eu falar de MN, eu vou estar falando da posição ou da formação, né, melhor dizendo, da matriz. E quando eu for falar da linha e coluna de elemento, eu vou representar pela letra I e J, tá bom? Então, de uma maneira geral, a gente vai escrever linha e coluna, elas têm a mesma, né, a representação é a mesma, só que quando for matriz, eu escrevo a formação dela MN, e quando for elemento da própria matriz, eu escrevo letra minúscula, a matriz que eu estou me referindo, e I e J como sendo linha e coluna, para não confundir o MN da minha matriz, tá? Que é a formação da minha matriz. Então, o que ele está falando aqui? Ó? A representação dessa matriz é A igual a elemento I e J, que são as posições, né? Linha I e coluna J, ou seja, pode ser qualquer linha, qualquer quantidade de linha, qualquer quantidade de coluna. Sendo que a formação dessa minha matriz é M por N, né? E Mn, ela pertence ao conjunto dos naturais não nulos, não pode ser o zero. O que está querendo dizer aqui? Que não importa, pessoal, a quantidade de elementos e nem qual elemento eu tiver, se eu colocar algum número aqui dentro, por exemplo, o zero, aqui já tem linha e já tem coluna. Então, a matriz ela não vai ser representada por ausência de elementos. Se ela não tiver elementos nenhum, então a gente nem trata como matriz, tá? Por exemplo, essa daqui é uma matriz unitária, que tem uma linha e tem uma coluna, tá? Então, não há possibilidade da gente ter, são só números naturais, né, pessoal? Aqui só pode ser número positivo mesmo, você não vai ter uma matriz com menos 2 e menos 1,5, não tem isso. São só números inteiros, positivos, e não pode ser zero, tá? Uma matriz não vai ter quantidade zero de linha ou de coluna, não tem essa possibilidade. Bom, então eu vou escrever aqui uma matriz geral. Como seria? Já que eu tratei como a matriz chamada de A, tratei ela como A, então eu vou escrever A aqui. Mas se aqui fosse D, eu escreveria D, e aqui Dzinho. Então como ficaria? Matriz A, elemento, linha e coluna. Lembrando, I e J é a mesma coisa que MN, só que I e J a gente fala para elemento e MN a gente fala para matriz. Então, aqui, pessoal, de uma forma geral, como que eu posso escrever? Na verdade, eu já até fiz com um outro caso lá atrás, né? Então, uma matriz geral, ela pode ser escrita assim, ó. O primeiro elemento está na primeira linha e primeira coluna. O segundo elemento está na primeira linha, segunda coluna. Aqui eu tenho o terceiro elemento na primeira linha, terceira coluna. E eu posso fazer isso até alcançar. Só que posso colocar como um limite isso, né? O meu limite aqui na primeira linha seria o último elemento A, fixando aqui que está na primeira linha, né? Então a primeira linha, num termo geral, seria A1, e aí eu tenho a quantidade de colunas. Lembrando que coluna é o que está aqui do lado direito. Então eu tenho uma linha, primeira linha, e N colunas. Porque isso aqui pode ir para o infinito. Eu posso fazer uma matriz tendendo ao infinito. E a minha matriz geral, ela representa isso. Ou seja, eu posso ter 1 milhão de colunas aqui. N colunas, né?
Bom, aí eu vou para a segunda linha. A segunda linha, então, eu vou ter o elemento A da segunda linha, né? Só que está na primeira coluna, A21. Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, terceira coluna. E aí eu posso fazer a mesma coisa, né, pessoal, aqui. Então, aqui eu teria A, segunda linha. Opa, deixa eu fazer isso aqui destacado. Isso aqui é da segunda linha. E N colunas, né? De novo. Então, você reparou que eu posso fazer quantas linhas eu quiser e quantas colunas eu quiser. Então, ao invés de eu escrever agora a terceira linha, eu vou colocar aqui 3 pontinhos, porque eu posso fazer terceira, quarta, quinta linhas, né? Posso fazer terceira, quarta, quinta, infinitas linhas. E aí, o que vai acontecer com o meu termo geral? Uma linha, 2, 3, 4, 5, M linhas. Então, eu vou escrever isso. O elemento A, que tem M linhas, né? Só que esse M linha, ele está na primeira coluna. Então, eu não vou escrever aqui o N ainda, né? Porque o N teria que estar lá no finalzinho. Então, esse aqui, por exemplo, está na primeira coluna. Vou deixar em destaque. M linhas na primeira coluna. Esse segundo elemento aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho M linhas de novo. Eu posso colocar lá no termo geral. M linhas. Só que agora está na segunda coluna. Posso fazer a mesma coisa aqui. A, M linhas, terceira coluna. E aí, por último, né, eu tenho lá M linhas com N colunas. Né, pessoal? Lembrando que eu falei para vocês, no outro caso, o último termo me fala qual é a posição do elemento e também a formação da matriz. Então, isso daqui é uma matriz escrito de uma maneira geral. Observação: o I significa linha para o elemento e o J representa a coluna para o elemento. Pessoal, isso que eu estou colocando aqui e estou destacando, isso vai vir eu vou mandar para vocês também imagens, né? Eu vou tirar fotos do conteúdo e vou mandar para vocês, tá? Eu não tenho apostila disso, porque eu acho que não vale tanto a pena, é muito simples, né? Matrizes é bem fácil de trabalhar, então eu nem fiz matriz, apostila disso. Então eu vou mandar o vídeo e também vou mandar o conteúdo para vocês, tá? Então era isso que eu queria dizer, matriz geral e o I e o J, o que significa nessa matriz, né? Porque a gente vai usar muito essa formação, tá? Eu vou dar uma matriz qualquer, né, nessa formação, e você vai fazer as operações que eu vou pedir lá. Por enquanto a gente vai só construir a matriz, tá? Eu vou fazer um caso aqui para vocês verem.